alvos dos fármacos. Então, gente, a gente vai falar de alvo dos fármacos. E aqui a gente está falando de quê? Farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz no seu corpo, diferente da farmacocinética. Farmacocinética é o quê? É o que o corpo faz no fármaco que você tomou, que foi implicado em você de alguma maneira aí, tá? A gente vai falar aqui também de alvos proteicos, gente. Alvos proteicos. Tem alguns alvos que existem dos fármacos que não são proteínas, né? Aqui a gente vai falar diretamente de alvos proteicos, que são alvos importantíssimos para vários e vários fármacos no organismo, tá? Se você toma um benzodiazepínico, tá? O alvo é proteico, certo? Vários psicotrópicos têm como alvos, por exemplo, as enzimas, os receptores, tá certo? Então, vamos ver aqui, olha. A gente vai falar de receptor, canal iônico, enzimas e moléculas transportadoras. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelos receptores. Receptores aqui. Eles são o quê? Uns elementos de comunicação química do nosso corpo. Nossas células precisam saber quando ativar ou desativar algumas funções. E uma das maneiras de elas saberem quando e como fazer isso é pela comunicação que tem entre as células. Como? Ela tem receptor lá onde? Na membrana citoplasmática, na membrana nuclear. E esse receptor está lá esperando. Chega a mensagem do corpo, uma mensagem lá, um endógeno, um agente endógeno, e liga o receptor. E fala, olha, passa a mensagem para frente aí. Pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, tá certo? E o que a gente quer com um fármaco? Um fármaco, geralmente, a gente vai querer que ele faça o quê? Ele é um análogo, um mensageiro também no receptor. Ele vai atuar de uma maneira parecida com o mensageiro. Pelo menos parecida no sentido de se ligar a alguma coisa, tá certo? No sentido de ligação, pelo menos nisso. Por que eu falo dessa maneira? Claro, ele pode ser muito parecido com o mensageiro, de modo que seja um agonista e ative o receptor, tá? Aí ele ativa um receptor que pode ser o quê? Receptor direto. Por exemplo, um receptor que está diretamente ligado a um canal iônico, que vai atuar fechando ou abrindo um canal iônico, por exemplo. Ou então, gente, ele pode ativar um receptor que vai começar uma cadeia de transdução ali, uma cadeia cheia de informações passadas para frente. Por exemplo, uma cadeia que vai gerar uma ativação ou inativação de enzimas, inibe a função de uma enzima que tem que atuar em umas reações importantes na célula. Na modulação dos canais iônicos, ou pode ativar ou desativar alguns genes lá, sabe? Genes que vão ser transcritos. Lógico, a gente está falando aqui que ele foi ativado. Mas é sempre que ativa? Não. A gente pode ter um antagonista. O antagonista, ele chega e se liga, mas não faz o receptor gerar o efeito. E olha só, ele bloqueia aquilo lá. Esse bloqueio acontece de maneira reversível ou irreversível, ok? Mas o que vai acontecer? O antagonista se liga e uma vez que ele tenha se ligado, ele não deixa o mensageiro natural do corpo se ligar. Então com isso, você pode parar uma série de mensagens que o corpo está fazendo, tá certo? Olha só, a gente age com o antagonista porque a gente quer que faça o quê? Pare aquela mensagem, pare aquele sistema de atuação que o corpo tem no momento. Próximo alvo, canais iônicos, Os canais iônicos, por exemplo, eles incorporam um receptor. Eles só vão abrir quando o antagonista vai se ligar ao receptor. Ou então, ele é regulado por uma voltagem. A gente pode ter um receptor e um alvo que está lá. O alvo se liga no receptor e vai modular o canal iônico. Mas precisa ser só assim? Não. O nosso fármaco não precisa fazer só isso não, gente. O nosso fármaco pode chegar e fazer como? Bloquear fisicamente o canal iônico. Bloqueia, altera a permeabilidade. O que deveria estar entrando no canal iônico não vai entrar mais. Acabou. Isso diminui o sistema de mensagens da célula, portanto. Pode atuar também com algum tipo de conexão que faz o quê? Diminui ou aumenta a probabilidade daquele canal iônico se abrir ou fechar. Desse modo, ele pode ficar mais tempo fechado ou então mais tempo aberto para facilitar ou diminuir a entrada de o que quer que seja que a célula esteja necessitando para aquela mensagem, para executar aquela função. Tá? Então esse foi o canal iônico. Próximo alvo, as enzimas. Enzima a gente precisa demais no nosso corpo.
A função de uma enzima é catalisar uma reação, aumentar a velocidade de reação, diminuir o gasto energético necessário para poder aquela reação acontecer. Como? Ela aproxima substâncias, por exemplo. Então ela tem que fazer isso, certo? Geralmente, quando a gente quer que um fármaco atue sobre uma enzima, a gente atua com ele como? Como um análogo do substrato. O que é o substrato? É aquilo que a enzima tem que pegar para transformar. Então a gente pega um fármaco que às vezes pode ser um análogo, muito parecido com o substrato, tá certo? Desse modo pode acontecer uma ligação da enzima reversível ou irreversível com esse fármaco. E aí o que pode acontecer? Vamos ao primeiro caso. Esse fármaco pode inibir a enzima. Pode inibir como? Mas como que pode inibir? Chega e se liga para sempre e não se desliga mais. Acabou. Aquela enzima fica inativada ali. Ou pode se ligar durante um tempo, de modo que aquela enzima não fique disponível para poder atuar. Não fique mais disponível. Resultado? Não tem ação. Não tem ação naquela enzima. Tá? Pode ser um substrato falso, gente. Um substrato falso. O que é isso? Olha, você joga o fármaco, a enzima vai falar assim, opa, eu tenho que trabalhar nisso aqui. Ela trabalha naquilo. E aí gera uma substância que não serve para nada no organismo. E por que você está fazendo isso então? Porque enquanto a enzima está ocupada com o substrato falso, ela não está gerando o substrato que ela precisa. Aí você está fazendo o quê? Impedindo que ela exerça aquela função dela. Pronto. Você inibiu a função dela, fazendo ela trabalhar com uma coisa desnecessária. Beleza? Enganou a enzima. Outra coisa que é bom a gente falar é do profármaco. Olha, gente, de vez em quando a gente faz o quê? A gente entrega para o organismo um fármaco que ele não está totalmente pronto. Não é por preguiça nossa, não é por preguiça de jogar alguma coisa lá, não. É simplesmente o quê? A gente joga lá e precisa que o organismo chegue e modifique o fármaco para então ele ficar totalmente ativo. Aí ele faz o quê? Chega lá em forma de profármaco, as enzimas transformam ele e geram a substância ativa que a gente realmente precisa para atuar em outra parte do organismo. Beleza? Vamos terminar com as moléculas transportadoras. Gente, a gente precisa transportar algumas coisas pelas células, certo? Pegou, tá alguma coisa fora da célula, a gente precisa trazer para dentro da célula, por exemplo, tá? Então, no transporte normal, a gente tem aqui, ó, chegou uma substânciazinha, e se ligou na molécula transportadora, tá difícil aquilo passar. A molécula vai e faz o quê? Coloca aquilo para dentro da célula e pronto. Temos aquilo ativo já. Tranquilo. Como que os fármacos podem atuar? Eles podem inibir. Simplesmente inibir o transporte. Como? Se ligando diretamente no local em que a substância deveria se ligar, ou se ligando de algum modo na molécula transportadora, de modo que ela não exerça mais essa função. Girar, por exemplo, fazer aquele transporte de passar alguma coisa para dentro, não vai conseguir fazer mais. Outra maneira é como um substrato falso, que a gente já falou de substrato falso aqui. E a gente está fazendo o quê? A gente está enganando o nosso organismo. A gente dá alguma coisa para ele trabalhar com aquilo e impede que faça o quê? Impede que seja colocado para dentro da célula a substância que ela queria colocar mesmo. Então, desse modo, a gente inibe o efeito. Ok, gente? E é isso aí, gente. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente e também de ativar o sininho. Deixe suas dúvidas aí nos comentários, deixe seu comentário aí também e vamos interagir e vamos estudar.